Ele é mestre em ciências criminais e professor de processo penal, mas também é o nosso delegado regional aqui daqui, Balneário Camboriú, está aqui, mas é na regional todo, doutor Davi Tarcísio Queiroz de Souza. Obrigado, bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. E sempre enfatizar que o pessoal fica chateado quando eu não falo isso. A regional de Balneário Camboriú engloba Canelinha, Tijucas, Itapema, Porto Belo, Bombinhas, Camboriú e Balneário Camboriú. São vários municípios, então. São vários municípios e gestão. Vários problemas também. A gente acaba falando muito de Balneário Camboriú, porque a sede é aqui, mas a gente não pode deixar de lado Tijucas, por exemplo, que é o mais distante e que também exige, inclusive, a minha presença lá, o que é um tanto quanto difícil, porque sair da delegacia regional é bem difícil. Uhum. Nós debatíamos aqui na sexta-feira internamente, né, com a equipe de jornalismo, a Dilson, Morgana, Elia Silveira, também nas proximidades do meio-dia, para falar com alguém que possa nos dar uma noção lógica, real e racional sobre questão de constitucionalidade nesta guerra constitucional que estamos vivenciando na cidade de Balneário Camboriú quando fala nos conflitos da Polícia Civil, Polícia Militar e também Guarda Municipal. E achamos por bem trazer alguém como o senhor, que é mestre em Ciências Criminais e também professor universitário, para abranger este assunto. Mas ficamos na dúvida, será que fala? Será que não fala, né, Adilson? E prontamente, felizmente nos atendeu. Porque na realidade, justamente, depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre os assuntos direcionados à Polícia Civil, mas hoje, justamente, por todas essas atribuições que o senhor tem, por conhecimento, já conversei com o senhor informalmente, né, a respeito do sistema prisional, que o senhor tem uma opinião formada também sobre isso, e divulga dentro da sala de aula, inclusive. Então é isso, a gente quer unir, na realidade, porque a gente pensa, e o Sistema Mineiro de Comunicação trabalha para a comunidade, para nossas cidades aqui da região. Então é isso que a gente quer que pare essa briga, esse atrito, essa rivalidade entre as forças de segurança da nossa cidade. Como existia sempre Polícia Militar e Polícia Civil, que em alguns casos existe, né? E agora criou-se essa bem mais lactante, que é a Polícia Militar com a Guarda Municipal. É possível? Bom, primeiro eu vou falar como professor. Professor, exatamente. Ser delegado de polícia, estar na Polícia Civil há 17 anos e, por óbvio, meu discurso, então, reflete o meu local de fala. Seria impossível me despir totalmente disso, mas eu tento ser imparcial. E, portanto, nesse momento, faço questão de tentar trazer para o ouvinte um debate acadêmico, que pode ser usado na prática, sem dúvida, mas acadêmico, para que a gente saia aí do senso comum teórico, daquela discussão de bar, em que quando se fala de justiça, na verdade, está se pedindo vingança, em que o bandido bom é o bandido morto, enfim. Todos esses clichês eu queria deixar de lado aqui, para realmente falar desse problema de uma maneira um pouco mais vertical, aprofundada, algo que possa chamar a reflexão, porque, por óbvio, a gente não vai conseguir debater um tema tão complexo num curto espaço de tempo. Então, o objetivo maior é deixar aí para o ouvinte a dúvida a respeito do que realmente é necessário para que isso seja solucionado, porque a segurança pública depende de uma reestruturação. E quando eu falo a segurança pública, eu estou falando por completo. Eu estou falando do Código de Processo Penal, que é de 1941, e a gente não pode esquecer que em 1941 a gente vivia uma ditadura, né? Era o Estado Novo, o presidente era o Getúlio Vargas e era um ditador, e, portanto, o Código de Processo Penal reflete o quanto o Estado era autoritário na época. O nosso código é autoritário. O direito penal, o processo penal, a polícia é um termômetro do quanto é ou não autoritário um Estado. Se a gente tem um Estado autoritário, a gente vai ter uma polícia autoritária. Se a gente tem um Estado democrático, a polícia vai refletir isso de forma mais garantista. Portanto, a gente não pode esquecer da nossa matriz. A gente não pode esquecer que, em que pese a Constituição ser de 1988, uma Constituição garantista, a gente ainda tem a polícia tendo a sua estrutura legal de 1941, autoritária. E isso faz com que haja uma necessidade, primeiro, de reestruturação, mas uma reestruturação séria, uma reestruturação que corajosa a ponto de tirar da zona de conforto
principalmente os chefes das instituições. Aí eu falo delegados também. Né? Rever a posição de cada um dentro da instituição. E até essa que para mim, sim, essa é uma briga sem sentido, por poder ou por reserva de mercado, se é que eu posso falar assim, de quem vai investigar, por exemplo, ou de quem vai fazer o patrulhamento ostensivo, por exemplo. Não faz o menor sentido. No caso, ferir a constitucionalidade seria imoral para o senhor, delegado, ou não? Então, para fazer uma análise constitucional do tema, a gente teria que aprofundar muito e muito mesmo. Primeiro porque a Constituição não foi escrita por um ser divino que desceu à Terra em 1988 e colocou aquilo no papel de forma perfeita. Então a Constituição tem uma série de emendas, uma série de tentativas desde lá para adaptar a realidade social. Portanto, quando a gente fala de ser ou não constitucional, a gente não pode esquecer da nossa realidade. Então a realidade que existe hoje em dia é que não só a Polícia Civil investiga, a gente sabe que o Ministério Público investiga e isso não está expresso assim, quando eu digo expresso é direto, né, na Constituição Federal. Nós temos a Força Nacional, que é uma polícia, entre aspas, que no Brasil inteiro atua. Basta ver um problema num presídio, por exemplo, que o presidente da República manda a Força Nacional. A Força Nacional não está escrita na Constituição, não é um órgão de polícia que está descrita no artigo 144. Então, a legislação, por vezes, tem uma dificuldade de acompanhar a realidade social. E o que eu percebo é que nessa reestruturação que eu vislumbro necessária, as guardas municipais dos municípios em geral, porque isso é uma questão do Brasil, elas são uma realidade que vão ter que ser absorvida de alguma maneira. Porque preenche uma lacuna, né? Preenche uma muito lacuna. Grande, inclusive. Sim, e mais do que isso, não faz o menor sentido o Estado que por vezes está distante da realidade de cada município, principalmente aqui em Santa Catarina, que são municípios pequenos, tentar resolver um problema criminal, que por vezes é biopsicossocial, de maneira equânime para todas as cidades, né? Então, nada melhor do que a guarda se aproximando da população, poder, de alguma forma, contribuir com isso, né? Agora, isso não está previsto diretamente no artigo 144 da Constituição. O artigo 144 da Constituição descreve quais são os órgãos de segurança pública. É verdade, não está diretamente. Só que para mudar a Constituição precisaria de uma emenda constitucional. E a emenda constitucional depende de votação nas duas casas, em 3/5, em 2 turnos. E quando isso vai acontecer? Diante da imensidão de problemas que o país vem vivendo hoje, o Congresso não vai parar, e tampouco depois o Senado, para votar isso. Por isso que existe a Lei 13.022, que é uma lei federal também, que, portanto, pode ser adotada no Brasil inteiro, que regula as guardas municipais, e por mais que afirmem que essa lei ela não atende aquilo que a Constituição prega, e, portanto, seria inconstitucional, apesar de não ter sido declarada ainda, essa lei, sim, dá poder de polícia para as guardas municipais. É uma lei recente, de 2014, né, que tenta regular esse vácuo que existe, legislativo. As guardas foram criadas em todas as cidades do Brasil, aí, em grande parte delas, né? E é uma grande ilusão, eu conversava com a Dilson semana passada, achar que a gente vai pegar um homem, né, que sonhou em ser polícia, e é fato, porque se ele está na guarda, se ele está na Polícia Civil, se ele está na Polícia Militar, ele sonhou em ser polícia um dia, senão ele faria outra coisa, dar uma arma para ele, colocá-lo dentro de uma viatura, colocar uma farda ou um uniforme e achar que ele vai ficar parado na rua cuidando de um prédio público. Ele vai fazer polícia, essa é a realidade. E a gente não tem que se preocupar quem é que vai fazer. E a população absorve esse serviço, né, claro, Adilson? Exatamente. Nós debatimos isso aqui no Bate a Boca no Trombone. Acredito que o doutor vai falar exatamente o que a gente já conversou. Não tem cor de farda, né, doutor? Não tem, eu acho que, e eu não estou aqui defendendo nem a Guarda, nem a Polícia Militar, nem a Polícia Civil. Eu estou querendo dizer que a gente tem que parar de tentar ter reserva de mercado e não mais se preocupar com quem vai fazer, mas sim como vai ser feito. Porque o maior problema que eu vejo atualmente, e principalmente na função de delegado, que acaba sendo um filtro, né? O delegado acaba recebendo a ocorrência na delegacia, muitas vezes,
seja da Guarda, seja da Polícia Militar, seja da própria Polícia Civil, dos agentes, e o delegado vai fazer, e isso sim está previsto em todas as leis, incontestável, tanto na Constituição como no Código de Processo Penal, vai fazer o primeiro controle de legalidade, vai ver se aquela prisão é legal, vai ver se é uma situação flagrancial ou não, vai ver se cabe ou não a concessão de liberdade provisória quando o crime tem pena inferior a 4 anos ou de até 4 anos. Então, o delegado faz esse primeiro filtro, o que por vezes não é algo muito simpático, porque uma pessoa que cometeu um crime de furto, por exemplo, ela pode ser colocada na rua na própria delegacia, porque a lei assim diz. Então, e a população, na verdade, muitas vezes, está querendo o contrário, né? Então, eu acho que a discussão tem que ser feita de uma maneira mais ampla, porque eu como delegado, eu não quero saber, e honestamente não quero mesmo, quem é que prendeu. Eu quero saber se a lei, e principalmente os direitos do preso, inclusive, foram respeitados. É isso que é o principal, não é? Então não adianta eu ter uma polícia civil, e eu vou falar da Polícia Civil, que é onde eu trabalho, para não ofender ninguém, uma polícia civil prendendo um número enorme de pessoas e desrespeitando direitos constitucionais, desrespeitando garantias fundamentais, invadindo domicílio sem mandado, batendo nas pessoas para conseguir confissão. Isso é inadmissível. E aí, seja qual polícia for. Né? Eu tinha um conhecido de curso, um curso que eu fiz, inclusive na Argentina, alguns anos atrás, e lá tinham alunos de vários países, e um deles era de Angola, policial em Angola. E ele afirmava claramente que, como Angola passou por uma guerra civil recente, ele falou, olha, a polícia à noite em Angola tem uma liberdade enorme de sair, à noite principalmente, e simplesmente exterminar quem eles encontram e que acham que está cometendo crime. Será que eu poderia chamar essa polícia de eficiente? Porque os índices de criminalidade seriam reduzidos significativamente diante desse contexto. Mas será que é isso que o Brasil quer? Um Estado democrático de direito quer? Será que quando a população clama por justiça ou quer polícia na rua, ela está querendo uma polícia truculenta, uma polícia que apresenta resultado, mas a qualquer preço? Eu acho que não é isso. Então, independente de falar de guarda, de polícia militar, de polícia civil, a gente tem que pensar primeiro em garantia de direitos constitucionais, de garantia de direitos individuais, e aí depois pensar em quem vai fazer. Porque se for seguir a risca a Constituição, a gente vai extinguir os GAECos. Porque ali no GAECO, eu tenho uma mistura de polícia militar sem farda, polícia civil fazendo a função que diretamente não é dela, e promotor de justiça também é tudo desvirtuado. E alguém em algum momento cogitou da extinção do GAECO? Nunca vi. Até porque o Estado é insuficiente, né, Adilson? Na aplicação dos seus recursos, principalmente na área de segurança, delegado. E essa problemática, ela se estende aos municípios. O município que tem condição da implementação de uma guarda, ele implementa, investe e tem resultados, como Balneário Camboriú, mas também há municípios do Brasil, em Santa Catarina, em que a guarda já foi extinta. Já foi, né? E já conversei com o prefeito da cidade de Criciúma e, incrivelmente, né? Os números da violência na cidade de Criciúma, e uma hora eu vou entrevistá-lo, ele está à disposição, caíram depois que houve, né, a eliminação da guarda, porque ele pegou os investimentos e colocou na Polícia Militar. Mas isso é uma questão para depois. Aqui, doutor, nós já tivemos a Polícia Civil, problemas com a Polícia Militar, a DIC principalmente, né? E hoje estamos tendo um pouco mais de problema da guarda com a Polícia Militar, e fica essas três instituições brigando aqui na nossa cidade. Como é que o senhor imagina resolver isso? Qual é a sua opinião em relação a isso? Bem, primeiro que eu fico até constrangido, é triste para mim, a última coisa do mundo que eu quero é esse tipo de conflito, já que isso acaba prejudicando o trabalho, prejudicando a sociedade como um todo. A Polícia Civil, e falo aqui como delegado agora, busca em todos os momentos a aproximação. A prova disso é que este ano foi tentado, né, porque ainda não é algo que se efetivou, a criação de um núcleo integrado de segurança pública, um local que hoje a gente está na tentativa de que funcione ali na Passarela, um local em que estariam reunidos no mesmo espaço físico, Guarda Municipal,
Polícia Militar e Polícia Civil. Foram feitas inúmeras reuniões e eu não medi esforços para que isso acontecesse, porque eu vejo que a fragmentação das informações que cada instituição tem, porque cada um tem uma informação diferente, a Polícia Militar e a Guarda Municipal estão mais na rua, e, portanto, recebem informações diretas, a Polícia Civil está mais concentrada ali na delegacia e, portanto, apesar de não ter informação direta, é quem tem atribuição legal para fazer a investigação ou inquérito policial, aquilo que vai subsidiar o processo. E eu percebo que, por vezes, cada instituição perdia por guardar essas informações para si, não por egoísmo, mas por não ter nem mecanismos para poder fazer com que isso passasse adiante. Então, a investigação era manca da Polícia Civil, o trabalho da Polícia Militar também era manco, e nós tentamos juntar tudo num órgão só. Infelizmente, até agora, não foi plenamente realizado o trabalho. Então, não há, por parte da Polícia Civil, nenhum tipo de vaidade ou nenhum tipo de tentativa de criar uma reserva de trabalho, ao contrário. E percebo também que, por parte, por exemplo, vou falar do regional, de regional para regional, né, o que equivaleria ao cargo de regional na Polícia Militar é o comandante Kuglin. Tenho contato diário com ele, praticamente, semanal, e percebo que da parte dele também há uma boa vontade enorme. E da parte do secretário Sara Castanheira, então, nem se fala. O problema é que não depende só de uma pessoa, o problema envolve uma série de situações que vêm se perpetuando já ao longo de muitos anos e que, portanto, não vai ser com um estalar de dedos ou com uma ação isolada que a gente vai conseguir resolver. O problema depende de uma construção, e essa construção significa romper paradigmas, tirar pessoas de zona de conforto. Mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. Isso não se muda do dia para a noite. É isso aí. Essa entrevista com o Davi Tarcísio Queiroz de Souza, ele é delegado de Polícia Civil de Santa Catarina e mestre em Ciências Criminais e professor de Processo Penal. Nós queremos agradecer, delegado, seu atendimento à nossa equipe do Bote a Boca no Trombone e a explicitação desses assuntos e opiniões que muitas vezes são guardadas, né? Que causa tanto desconforto em muitas pessoas, principalmente quando fala-se na quebra de paradigmas. Adilson, muito obrigado, delegado. Obrigado, delegado. Doutor Davi, muito obrigado também. Uma hora a gente vai participar aí juntamente com as outras forças de segurança, né? Fazer um debate bem mais amplo aí para a comunidade também poder informar a sua opinião. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o esclarecimento, a possibilidade, e as portas da Delegacia Regional estão abertas ali para qualquer tipo de dúvida ou mesmo qualquer possibilidade de ajuda que a Polícia Civil possa fazer a alguém. Obrigado. Muito obrigado, delegado. Bom dia.